Olá! Meio ambiente é um tema muito debatido hoje em dia. É uma preocupação para governos, empresas, organizações não governamentais. Mas e você? Até que ponto você está atento ao meio ambiente? E na universidade, esse tema deve ser sempre em discussão. Na Mackenzie não poderia ser diferente. Na nossa primeira matéria de hoje, você vai ver algumas iniciativas que fazemos para estimular a conscientização ambiental. Quando a gente fala em meio ambiente, é comum pensar em florestas, animais selvagens. Como se essa questão estivesse distante do dia a dia de quem vive em grandes cidades. Na verdade, meio ambiente é qualquer ambiente do qual nós, seres humanos, dependemos. Para o coordenador do curso de Ciências Biológicas da Mackenzie, Adriano Monteiro, uma grande cidade como São Paulo levanta sérias questões ambientais. Da mesma forma como são questões importantes, aquelas que a gente vivencia no dia a dia, que muitas vezes a gente nem relaciona com problemas socioambientais. Por exemplo, o trânsito caótico da cidade, os níveis de estresse aos quais a gente é submetido em função desse trânsito, os problemas de mobilidade urbana, os problemas relacionados até mesmo às relações que a gente constrói com populações que são excluídas dentro da cidade, são todos problemas de natureza ambiental. Vivendo em uma grande cidade, estamos, na verdade, gerando uma série de problemas ambientais e precisamos estar conscientes deles. Por isso, nas universidades como a Mackenzie, o meio ambiente é tema presente em diversos cursos. No curso de arquitetura, por exemplo, os alunos discutem políticas públicas ambientais e analisam os problemas urbanísticos causados pelo crescimento das cidades, como a reciclagem de resíduos e o uso de recursos naturais. Ao eu espalhar a cidade, primeiro, eu estou fazendo maior agressão ao meio ambiente. E segundo, eu estou precisando de que a prefeitura vai estender os serviços de água, de esgoto, levando canos para umas distâncias muito grandes. O que acontece? Não tem infraestrutura. E aí é uma coisa complicada, porque um grande número de populações sem infraestrutura é óbvio que estará poluindo o solo e a água. Muita gente pode pensar que uma universidade só contribui com soluções para problemas ambientais por meio de pesquisas realizadas por professores e alunos. Mas com o Decanato de Extensão, a Universidade Presbiteriana Mackenzie cria diversas iniciativas que tratam o assunto meio ambiente. É o que explica Daniel de Tomás, coordenador do Programa de Responsabilidade Socioambiental do Decanato de Extensão. Nós desenvolvemos junto à Fiesp, alguns anos atrás, um projeto chamado Produção Mais Limpa, né? Então, os professores dos cursos, né, de engenharia, arquitetura, design, foram convidados pela Fiesp a fazer uma espécie de diagnóstico em algumas empresas, em razão da Lei de Resíduos Sólidos. A gente fez uma sugestão de melhorias, de aproveitamento de resíduos, de reciclagem de resíduos nessas empresas, e a partir daí as empresas então tomaram esse trabalho de extensão como uma sugestão de melhoria e, consequentemente, de melhoria no seu entorno. O Decanato de Extensão também se empenha em conscientizar os alunos sobre a questão ambiental. É por isso que a Mackenzie está participando da terceira mostra Ecofalante do Cinema Ambiental. A mostra pretende sensibilizar as pessoas com filmes como Trashed, uma produção premiada no Festival de Cannes, que faz um alerta sobre os problemas causados pelo lixo. Despertar, né, a crítica a respeito das questões ambientais que envolvem a todos nós, principalmente a questão do resíduo, né, a questão do aquecimento global. Então são questões que estão envolvendo a todos nós e que muitas vezes, por falta de contato direto, porque isso não é um efeito que acontece a curto prazo, isso é um efeito que acontece a médio, a longo prazo, a gente não se dá conta. A mostra exibe dezenas de outras produções sobre temas ambientais. Aqui na Mackenzie você pode conferir a mais premiada delas, o filme Trashed, no dia 24 de março, às 19 horas, no Auditório Rui Barbosa, no campus de Higienópolis do Mackenzie. Não perca!
Aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, nós temos sempre eventos como esse, que promovem o conhecimento. Dê uma olhada no site e fique por dentro. Agora, nós vamos para um rápido intervalo e o Mackenzie em Movimento volta já. Recomendo com muita facilidade a leitura, mas uma leitura que realmente me impactou, que foi a Bíblia. Bem, a Bíblia tem muitos livros, né? Mas assim, e todos são encantadores. Por exemplo, você vê Sansão e Dalila, ou Davi e Golias, né? Ou então o Jonas que foi engolido pela baleia. Se você ouviu, como seguramente a maior parte de nós ouvimos na infância, depois que você relê faz uma leitura adulta, essas histórias são mais encantadoras ainda, e consistentes, e exemplares, né? Então você tem coisas do cotidiano que você vive, que lendo Sansão e Dalila, você fica alerta, preparado. Agora, sem dúvida, o que mais me excitava a imaginação era imaginar Jesus sendo entrevistado pelo pessoal da Veja, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, cercado de repórter, e ele fazendo suas declarações. Porque, aliás, não precisa de muita imaginação, porque as declarações de Jesus sempre foram muito impactantes, mesmo com as parábolas, que alguns consideram, às vezes, de interpretação relativa. Mas a leitura da Bíblia me impactou demais. E esse impacto veio porque uma pessoa muito simples me desafiou a ler a Bíblia o ano todo. E me deu um calendário para isso. E eu resolvi peitar o desafio. Então, durante um ano, isso foi em julho de 2009 que eu comecei, de julho de 2009 até julho de 2010, eu li o livro inteiro, a Bíblia. E isso foi impactante para mim. Quando um aluno se forma no curso superior, termina um ciclo importante de sua vida e começa outro, altamente desafiador, a vida profissional. No próximo quadro, Isso é Mackenzie, nós entrevistamos ex-alunos da universidade que entraram no mercado de trabalho e conseguiram vencer. Dá uma olhada. Vamos entrevistar a professora de arquitetura, Érica Figueiredo. Tudo bom, professora? Professora, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, da sua vida acadêmica, vida profissional, enfim. Quem é a professora Érica Figueiredo? Bom, eu entrei no Mackenzie em 99, eu entrei com 17 anos, fiz o curso de arquitetura em 5 anos e meio e depois vim para o mestrado em 2009, terminei em 2004, em julho de 2004, e depois no mestrado eu comecei em 2009 até 2011, até julho de 2011, junho de 2011. E agora, em agosto do ano passado, agosto de 2012, fui contratada pelo Mackenzie para dar aula aqui. E já iniciei no fim do ano passado, em agosto, na verdade, do ano passado, o doutorado, aqui mesmo. Bacana. E quem foi a professora Érica na faculdade? Estudiosa, muito estudiosa. O resultado está aí, né? Alguém Doutoranda, tinha que ser estudioso, exatamente, ainda bem. o resultado está aí. Mas, professora, conta pra gente, diretórios ou era só livro? Como que foi estar no Mackenzie? Bom, na verdade, eu não participei muito da parte dos diretórios ou da atlética. Eu me foquei bastante na faculdade mesmo, porque eu resolvi fazer arquitetura. Meu avô, na verdade, era construtor e eu admirava muito a profissão, só que eu não sabia desenhar muito bem, então eu tive que me esforçar muito mais do que todo mundo para conseguir estudar, né, os 5 anos e conseguir me formar e conseguir um bom desempenho. Então, realmente foi uma imersão no Mackenzie nesses 5 anos e meio. Professora, mas nesta época de muito estudo e essas coisas todas, como é que era o relacionamento com os outros alunos? Você ainda se relaciona com eles? São só
ou são só perfis em redes sociais hoje? Como é que é esse network criado na faculdade, professora? Meus melhores amigos são daqui. Foram durante a faculdade, porque como a gente passava a maior parte junto, né, do tempo, era durante a semana período integral, depois na época dos estágios, às vezes estagiava junto com alguém que eu estudava, ou estava num outro semestre, que era daqui também. Mas meus melhores amigos são daqui, fizeram parte da minha vida. O Mackenzie realmente era a minha segunda casa, acho que era a minha primeira, na verdade, porque eu dormia só um pouco em casa. Aqui do que lá. E voltava correndo. Boa. Acampou aqui no campo. Sim, sim. Olha, no acampamento de topografia não foi aqui, mas quase dormi aqui. Era 7 horas da manhã, começava a aula no sábado e ficava até o fim do dia. Foi quase um acampamento. Legal. E professora, estando aqui, acabando a faculdade, você estava comentando que foi para o mercado, foi contratada. Como foi estar no mercado? Ainda está no mercado? Como que está no mercado? Qual a sua área de atuação no mercado? Logo que eu saí do Mackenzie, eu não tive nenhuma dificuldade para achar trabalho. Na verdade, o estágio já virou trabalho mesmo, formal. Sim. E isso era muito bom, porque o Mackenzie sempre foi muito bem visto nos escritórios de arquitetura. Sim. Eu lembro que tinha escritório que eu chegava e falava, então, essa pilha é do Mackenzie e essa pilha é do resto. Então, era muito bom saber que a faculdade tinha um peso tão grande, um prestígio. E foi muito bom. Eu nunca tive problema para achar trabalho, sempre onde eu quis trabalhar, eu consegui trabalhar. Mostrei que o perfil do Mackenzie é aquele perfil de pessoas que, quando elas querem, elas vão atrás, elas não sabem, então elas vão procurar saber, vão pesquisar, vão achar uma solução. Não é só esperar cair do céu, não. Esse é muito perfil mackenzista mesmo. Proativo, né? Proativo, correr atrás, ir procurar, pesquisar, fazer. Então isso o Mackenzie me ensinou muito. Nas aulas de projeto, os professores não davam a solução. Não, isso aqui não tá bom, você tem que pesquisar. E aí, você ia atrás. Isso eu levei para a vida inteira. E hoje eu trabalho, tenho meu escritório, faço os meus projetos, já estou com uma condição mais confortável por dar aula aqui, então eu tenho a possibilidade de trabalhar sozinha e isso foi ótimo. Professora, você comentou uma experiência internacional e em dias como os nossos, né, em que as empresas são globais, os profissionais também têm que ser globais. Eu queria que a professora falasse um pouquinho da sua experiência lá fora. Como eu me interessei por iluminação natural durante a faculdade, no trabalho final de graduação, TFG, eu achei um curso na Suécia, em Estocolmo, para estudar iluminação natural. Então eu pude me aprofundar, trabalhar com programas de simulação, foi muito bom. Na época do mestrado, eu tive a chance de ir para a Alemanha, fazer medição mesmo nos edifícios que eu estava estudando, que eu escolhi para estudar durante o período do mestrado, para comparar com os projetos daqui de São Paulo. Então eu sempre tinha ouvido falar que eram melhores, então, peraí, será que são mesmo? Então fui lá medir. E essa oportunidade, o Mackenzie que me ajudou, né? Com a bolsa FAPESP que eu recebi, o Mackenzie me isentou da mensalidade, foi fundamental. E a FAPESP pagou a viagem, foi excelente, olha, foi muito bom. O Mackenzie foi fundamental nessa época. Esse estímulo da academia para um profissional globalizado é fundamental e essencial, eu diria, para que o profissional se projete no mercado e depois volte, né? Professora, o nome do programa é Isto é Mackenzie. E eu gostaria de saber de você o que essa frase significa para você. Isto é Mackenzie, traduz essa frase para a gente. Isso é Mackenzie? Muita garra. Mackenzie para mim é um sinônimo de garra, de força, de vontade de crescer, de lutar, de ir para frente. Isso para mim é Mackenzie. Legal. Boa, professora. Agradecemos, né, Cadu? Papo bacana. Obrigado, professora, ótimo, por ter esse tempo aí para bater um papo com a gente. E esperamos você no nosso próximo programa. Olá, estamos mais uma vez aqui para trazer excelentes notícias para toda a comunidade e para a sociedade. Mackenzie, mais uma vez, cumpriu seus objetivos de investir todos os resultados auferidos no ano passado em investimentos em nossa infraestrutura. Isso é uma grande bênção para todos nós. E, a propósito, foi o maior volume de recursos investidos em toda a história do Mackenzie. Investimentos não só na sua infraestrutura, na reforma predial, na melhoria das salas de aula, na melhoria do processo de capacitação dos seus professores, o que, ao final, representará uma maior qualidade e na busca da excelência pelos nossos serviços prestados. Mackenzie também tem desenvolvido uma área de permanência nos nossos alunos dentro da instituição.
Esse setor ele é responsável pelo atendimento de todo e qualquer aluno com dificuldade, seja acadêmica, pedagógica, financeira, para a qual nós temos soluções que possam, de alguma forma, auxiliar esses alunos para que não desistam dos seus sonhos e dos seus objetivos. Isso é uma grande bênção para todos nós, para que nós realmente possamos cumprir a nossa missão, que é levar realmente a todos aqueles que mais necessitam a condição de ter uma educação de qualidade, uma educação de excelência, para que possa realmente garantir o seu futuro e até o futuro da sua família. O nosso programa fica por aqui, mas sábado que vem, às 15 para o meio-dia, a gente volta com mais matérias e novidades. É a Mackenzie abrindo as portas para você. Até lá!